A guerra na Ucrânia completa hoje 3 anos. Após a invasão russa, Kiev recebeu todo o apoio dos Estados Unidos e grande parte da Europa, com armas e pacotes bilionários de defesa. Já Moscou recebeu duras sanções e foi isolada pelo Ocidente. O cenário, no entanto, mudou no último mês com a chegada de Donald Trump à Casa Branca. Washington e Moscou ensaiam uma aproximação, com representantes de ambos os países se reunindo na semana passada para falar sobre o início das negociações de paz no leste europeu. Enquanto isso, Kiev é excluída das conversas que envolvem seu próprio território. E o líder Volodymyr Zelensky chega enfraquecido após 3 anos de batalhas e espera que a Europa o ajude a seguir em frente. Líderes europeus e mundiais se reuniram em Kiev nesta segunda-feira para uma cúpula que marca os 3 anos da guerra na Ucrânia. Mas os Estados Unidos, um dos grandes aliados dos ucranianos, não compareceram. As semanas que antecederam o aniversário de 3 anos da guerra foram marcadas por uma clara aproximação entre Washington e Moscou e pela exclusão de Kiev e da Europa das possíveis negociações de paz sobre o conflito no leste europeu. Desde que assumiu a Casa Branca, Donald Trump já teve longas conversas com o russo Vladimir Putin e proferiu ataques ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dizendo que ele é um ditador sem eleição e que sua presença na mesa de negociações não é importante. O clima de afastamento foi refletido em Kiev, onde líderes, principalmente da Europa, tentam se unir diante da nova relação entre Washington e Moscou. Presidentes e primeiros ministros prestaram homenagens às vítimas da guerra em um memorial no centro da capital ucraniana. Volodymyr Zelensky disse que quer acabar com o conflito ainda nesse ano, mas ressaltou que é necessário um plano de segurança pós-guerra que irá garantir que a Rússia não faça uma nova invasão. We hope that we can finish this war this year, not in 3 years. It's very, very difficult. Very difficult for all our nation to go through this war. But with all respect to our soldiers and our people. So I can't speak about 3 years. If we speak about how to prepare security because of the Russia, they can come back in 10 years. If we will not be prepared. They will not come back if we will pressure them, put them to their place, to their territory, and if Ukraine will be in EU and in NATO in closest years, of course it will help us very much. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a Ucrânia poderia fazer parte da União Europeia antes de 2030, caso o país continue com reformas políticas. But again, I really appreciate the political will that is there. I would even say Ukraine merits-based process, if they continue at that speed and at that quality, perhaps they could be earlier than 2030. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou um pacote de ajuda de mais de 1 bilhão de euros à Ucrânia. For Ukraine, worth 1 billion euros. O britânico Keir Starmer falou por meio de uma videochamada e anunciou sanções contra a Rússia. Ele disse também que países que compõem o G7 deveriam assumir mais riscos na tentativa de pressionar ainda mais Moscou. O presidente francês Emmanuel Macron esteve aqui na Casa Branca para participar de uma reunião bilateral com Donald Trump. Conversa importante no momento em que o presidente americano critica e cobra países europeus da OTAN e se aproxima da Rússia. Emmanuel Macron afirmou que sabe que os países europeus precisam fazer mais. Uma clara referência às falas de Trump, que quer que os países da OTAN elevem os gastos com defesa. Emmanuel Macron também se disse favorável ao plano de exploração de minerais da Ucrânia, que Donald Trump quer assinar. Disse que esse plano deve ajudar a Ucrânia a garantir a sua soberania. Do Salão Oval, Trump disse que deve se reunir com Zelensky nas próximas semanas para assinar o acordo de exploração de minerais na Ucrânia. I will be meeting with President Zelensky. In fact, he may come in this week or next week to sign the agreement, which would be nice. I'd love to meet him. Would meet at the Oval Office. So the agreement's being worked on now. They're very close to a final deal. It'll be a deal with rare earths and various other things, and he would like to come, as I understand it, here to sign it, and that would be great with me. Do
lado russo, o presidente Vladimir Putin falou pelo telefone com o líder chinês Xi Jinping e reafirmou uma parceria sem limites entre os dois países. Mais tarde, Putin disse que estava aberto aos países da Europa participarem das negociações de paz na Ucrânia. E o enfraquecimento das relações entre Washington e Kiev foi refletido também na ONU. Nesta segunda-feira, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou 2 resoluções relacionadas ao fim da guerra na Ucrânia. Um dos textos, apresentado pelos Estados Unidos, não mencionava a soberania do território ucraniano e não dizia que a Rússia era um agressor. O texto foi modificado por uma emenda da União Europeia e foi aprovado com 93 votos. Os americanos, no entanto, se abstiveram depois das mudanças. Um pedido da Rússia de incluir as causas profundas do conflito foi rejeitado. Mais tarde, o Conselho de Segurança da ONU também aprovou a resolução proposta pelos Estados Unidos. As resoluções aprovadas pelo Conselho têm efeito vinculante, ou seja, os países que descumprirem o que foi decidido ali podem estar sujeitos a sanções. Ainda assim, 3 anos depois da invasão, o mecanismo de pressão da comunidade internacional não foi suficiente para colocar um fim à guerra. Lorival Santana de volta aqui ao estúdio, porque desde a invasão de 2022, a Ucrânia perdeu, nesses 3 anos, cerca de 11% de seu território, de acordo com a análise da CNN de dados do Institute for the Study of War. É um monitor de conflitos sediado nos Estados Unidos. E nós temos um mapa aqui, né, Lorival? Como está a Ucrânia hoje? Esses 11% se somam aos 9% que já tinha perdido em 2014. Afinal, a Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, usando como pretexto os separatistas étnicos russos, mas, na verdade, aquilo era o exército russo que estava apoiando esses separatistas. Então, no momento em que começou a invasão em grande escala, como a gente diz, que foi há 3 anos, a Rússia já ocupava entre 8% e 9% da Ucrânia. E naquele momento, a Rússia conseguiu ocupar 20,9% da Ucrânia, naquela ofensiva em abril. Na verdade, há 3 anos, ocupou mais ainda, conseguiu chegar perto de Kiev, ocupou uma grande parte da Ucrânia, mas depois recuou por causa da resistência ucraniana e em abril tinha 20,9%. Hoje tem 20,3%, segundo a inteligência britânica. Porque a gente lembra a fila de tanques entrando pelo norte rumo a Kiev e, de alguma maneira, a Ucrânia conseguiu segurar, conter esse avanço. Essa é a mancha escura, especialmente, a mancha clara, cinza, é o quanto a Ucrânia conseguiu recuperar. Mas a grande mancha vermelha ainda continua na mão dos russos. Sim, ainda continua nas mãos dos russos. Grande parte dessa resistência se deveu ao uso muito inteligente que a Ucrânia fez da mistura de armamentos da Segunda Guerra Mundial que ela tinha, que é usada pelos russos também, são armamentos soviéticos, com armamentos avançados vindos do Ocidente. E também do Starlink, que é fundamental a conexão com os drones, a inteligência, que é exatamente o que Trump e Elon Musk estão ameaçando retirar da Ucrânia. Sem Starlink, sem essa conexão, realmente isso desmonta completamente a resistência ucraniana contra a Rússia. A gente também destaca os números dessa guerra. Cerca de 42 mil ucranianos morreram ou ficaram feridos nesses 3 anos de guerra. O número de mortes cresceu de 378 antes do início do conflito para mais de 13 mil em fevereiro de 2025. Lembrando que o mês ainda não terminou. Esse número ainda está em aberto. Sobre feridos, a mesma escala, de 469 antes da guerra. Agora, fevereiro de 2025, 29 mil. Os números são no Departamento de Direitos Humanos da ONU. A grande esperança que a gente tem, Lorival, é que com o cessar-fogo, com o fim dessa guerra, esses números voltem à sua normalidade. Mas a preocupação de Volodymyr Zelensky parece bastante sensata. Ele não quer um acordo frágil e que possibilite que a Rússia depois
volte a uma nova invasão. Isso também seria possível? Sim, essa é uma preocupação de toda a Europa, não só da Ucrânia. Eu acrescentaria os números da inteligência britânica sobre as baixas russas. Cerca de 300 mil mortes e 500 mil feridos, incluindo pessoas que perderam membros, enfim, 800 mil baixas por parte da Rússia. Não é um número oficial, a Rússia não divulga o seu número, mas a Rússia tem uma capacidade política e demográfica muito maior de assimilar essas perdas do que a Ucrânia, que é uma democracia e é um país bem menor também. Muito obrigado, Lorival Santana.